E havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Versículo 14. E fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Então, aqui é um resumo da vida de Roboão. Tá? Quem é Roboão a gente vai saber já já. O que eu quero ministrar nessa palavra hoje vai tratar sobre a misericórdia de Deus. E muitas vezes a gente acha que as pessoas têm o entendimento de ter misericórdia é ter pena de alguém, ou livrar totalmente alguém por causa de um ato de misericórdia. Mas a bem da verdade, a misericórdia, ela vai amenizar, ela vai atenuar as consequências de um pecado. A gente vai ver aqui, na história de Roboão, que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele vai estabelecer essa misericórdia sobre a vida deste homem, porque nós lemos os dois versículos que resumem como estava a vida deste homem. O primeiro disse que depois de ele ter confirmado o seu poder, estava estabelecido, fortificado, ele deixou o Senhor. Por quê? Alguns do povo chegou na pessoa de Jeroboão e lhe deram um recado e falou: olha só, Jeroboão, que era um servo de Salomão, falou assim: olha só, teu pai colocou uma carga muito pesada sobre nós, alivia a carga do povo, faz um governo aí para o povo mesmo, um governo melhor, não governa só para si, para suas riquezas, para o seu luxo, governa para o povo. Aí ele foi se aconselhar, perfeito até aí. Ele chamou primeiro um grupo de anciãos que era do tempo do pai dele, falou: o que vocês acham dessa palavra? Eles falaram: verdade, teu pai foi sim um rei que fez muitas construções, por conta disso fez muitas alianças, por conta disso também caiu na fé, caiu quase que em desgraça no último dia lá que ele se volta para o Senhor. Então, libera, tira um pouco essa mão pesada do povo, deixa o povo aí, que se você fizer isso, esse povo vai passar a te servir. Ele: tá bom. Aí ele foi nos jovens que cresceram com ele, que cresceram no conforto do palácio, no luxo, que nunca conheceu o que é passar uma dificuldade, querer comprar um tênis e não poder, querer comprar uma roupa e não poder. Ele falou: o que vocês acham? Eles falaram assim: nada, você tem que ser pior do que o seu pai, o seu dedo mínimo vai ser mais gordo do que a coxa do seu pai. Fala isso para eles, que você vai apertar eles. E ele ficou com qual ideia? O que vocês acham? Ficou com a ideia lá dos garotão que nunca trabalharam, que fizeram faculdade às custas do pai, que ralou para caramba para pagar para o filho estudar. Mais ou menos algumas coisas aí que alguém que defende sistemas de governo por aí, entre socialismo, capitalismo e entre outras coisas. Então o que vai acontecer? Por ele ter feito isso, esse homem que representava o povo de Jeroboão, que já tinha sido servo de Salomão, o pai dele, ele falou: bom, já que você não vai aliviar o povo, eu não fico mais nessa cidade de Judá. E ele se retirou e foi para o norte de Israel. É como imaginar no mapa, ele foi lá para cima de Israel. Só que aí, das 12 tribos, 10 apoiaram o camarada, 10 tribos, e só ficaram as 2 tribos do sul a favor de Roboão. E ele então procurou com essas 2 tribos, já que todo mundo ficou do lado de Jeroboão, ele falou: então vamos estabelecer. E o capítulo anterior aqui vai dizer que ele tinha se estabelecido de tal forma, que você vai ler aqui no capítulo 11, no versículo 1, que ele juntou 180 mil famílias, uma cidade, um reino, que se divide entre si mesmo, ele não subsiste. Então vai acontecer alguma coisa. Toda vez que esse espírito faccioso ele entra na nossa vida, de alguma maneira, o que a gente fala, o que a gente faz, acaba provocando alguma divisão, vai vir graves consequências. Isso vai acontecer em todos os lugares. É só na igreja que acontece? Não. Acontece na família, acontece no trabalho, às vezes as mil maravilhas, mas não pensou numa palavra que ia falar, aquela palavra causou divisão, você vai ver o problema que isso vai dar. Agora, o problema todo é que o problema ele vai aumentando se o tempo vai passando e a gente não muda de atitude. O que é mudar de atitude? Você vai ver aqui, segue comigo aqui nesse capítulo 12, que por causa disso, olha o que vai acontecer. Olha o versículo 2 em diante. E sucedeu que no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Ele veio com 1.200 carros e com 60 mil cavaleiros, e era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, e entre os líbios, os suquitas e os etíopes, e tomou as cidades fortificadas que Judá tinha, e chegou até Jerusalém. Olha só, 1.200
já com 60 mil homens a cavalo, vindo no galope e com espada e com lança na mão. E mais atrás dele, aquela infantaria, aquela multidão, mas muita gente. De repente até muito mais do que ele tinha. Porque ele tinha 180 mil homens. Mas sabe o que vai acontecer? Olha só, o profeta vai vir, versículo 5. Então veio Semaías o profeta a Roboão e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse assim: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixarei na mão de Sisaque. Olha só, irmão, quando ele viu a figura do profeta chegando, o que ele deve ter imaginado? Opa, agora o profeta vai liberar uma palavra e Deus vai agora nos abençoar e nós vamos vencer como sempre vencemos. Aí o profeta vira e fala só: eu só mando dizer uma coisa, você está colhendo o que plantou. Você está colhendo o que plantou. Não adianta espernear, não adianta botar esses 180 mil homens para guerrear, porque, vocês deixaram o Senhor, lembra? Lá atrás, porque você se fortificou, filho de Salomão, naquela pompa, não quis mudar o seu coração. Vocês estão agora colhendo, é só o que vocês plantou. Sabia, irmãos, que Deus ele não se deixa escarnecer. Lá em Gálatas 6 está escrito isso, ele não se deixa escarnecer. Se a gente plantar na carne, vai colher corrupção, vai colher violência, vai colher todo tipo de mal. E aí, irmãos, vai acontecer a graça e a mudança. Por quê? O que é que está escrito aqui, versículo 6. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Irmãos, aqui que é interessante, a pastora estava começando a falar sobre oração, e é interessante que a oração, elas são palavras que brotam de atitudes sinceras a começar de dentro de nós. Porque não é só repetir palavras, fale isso, fale aquilo, pegue esse texto aqui e fique falando esse texto. Não, com essas coisas repetidas. É uma atitude de se arrepender, de se quebrantar e então de mudar. A misericórdia também não é o total livramento. A misericórdia é uma anestesia, a misericórdia é amenizar a dor, a misericórdia é diminuir os efeitos que daria por causa daquele pecado. O pecado de abandonar a Deus, a lei de Deus, e não preparar o seu coração para buscar o Senhor, e fazer com que o povo se divida, e fazer com que o povo se afaste de Deus, trouxe o quê? A fúria do inimigo, a fúria do rei lá do Egito, contra ele com muita gente. Olha o que está acontecendo, irmãos, e veja se não é o que acontece em outras palavras e em outros exemplos, na atualidade. As pessoas, depois que elas se fortificam, ou seja, elas vêm para a presença de Deus. Aí Deus cura, Deus restaura, aí Deus dá um emprego, Deus dá uma família, aí se estabeleceu, igual ele, se estabeleceu. Aí depois que se estabelece, abandona o Senhor, abandona a palavra de Deus, abandona a oração, abandona e aí incentiva outros a abandonarem também e não consegue mais preparar o seu coração para entrar na presença de Deus. Não tem mais prazer de entrar na presença de Deus. Bom, Deus, ele vai respeitar o livre-arbítrio que ele nos deu desde o jardim do Éden e vai deixar a pessoa seguir o seu caminho. Quer viver assim? Beleza. Mas olha, toda a atitude tem consequências. Tudo que eu faço e até deixo de fazer vai ter consequências. Volta lá e fala o seguinte: fala que eu vi que eles se humilharam e que em breve eu lhes darei algum socorro. Por que algum socorro? Porque eu vou deixar Sisaque chegar, ainda assim ele vai vir. Só que agora ninguém vai morrer. Então já é uma grande coisa, né? Se ninguém da minha família vai morrer por causa da minha atitude, para mim, estou na vantagem. Mas você vai perder o seu relógio. Mas você vai perder o seu tempo. Não tem problema, minha família está em paz. Porque se eu errei, isso acontece, irmãos. Está lá no tempo de Eliseu, que é um pouco antes, o marido daquela mulher servia a Deus na escola de profeta de Eliseu. Só que ele devia ter muitas dívidas. Ele morreu, deixou as dívidas para a mulher. Os credores bateram lá na porta da mulher e falou assim: teu marido, que era até homem de Deus, morreu com dívidas. Eu vim cobrar dívidas, se não tiver dívida, eu vou levar seus filhos. Olha como que a família paga por causa do erro de um. Paga, irmãos. Deus é injusto. Não, Deus ele não é justo. Eles mesmo falaram: o Senhor é justo. E se quebrantaram, e aí porque eles se humilharam e se arrependeram, Deus falou: mas olha só, o inimigo vai vir aí. Deus, mas tá bom, o Senhor é justo. Sabe o que vai acontecer? Sisaque entra em Israel de uma forma um pouco mais amigável, leva todas as riquezas que estavam no palácio do próprio pai dele que tinha construído, arrancou ouro, arrancou tudo que era de ouro, de prata, ele saiu metendo a mão e saiu levando tudo.
e levaram uma coisa principal, porque na entrada do palácio do rei tinham soldados, e tinha uma câmara do lado que ficava mais de 300 escudos de ouro. Quando o rei vinha entrando, os soldados imediatamente pegavam o escudo de ouro e ficavam em forma e faziam um gesto de saudação para que o rei passasse e visse ali um reflexo daqueles escudos. Sisaque veio, Sisaque levou o ouro, mas está tudo bem. Como é que ele tentou fazer isso? As pessoas pensaram isso. Simples. Os homens levaram o escudo de ouro todo. O que ele fez? Fez escudo de bronze. Qual que é mais valoroso, irmãos? O de ouro, que tem muito mais valor. Você bota lá o quilo do ouro lá na internet, você vai ver quanto que está. E o quilo do bronze. O bronze é bem baixo, a gente chama até ele humildemente de cobre. Né? É de cobre, mais não é esse cobre, bronze. Porque é bem inferior. Mas os escudos estavam lá polidos, parecendo que eram aqueles escudos de ouro. Olha só, irmãos, Deus permitiu ele passar por isso, colocou a sua mão de misericórdia, porque lá em Lamentações diz que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, ou seja, o mal vem, mas porque a gente se humilha e se quebranta, as misericórdias amenizam aquela situação. É como aquela oração de Davi, que Davi ele sempre fala, acho que lá pelo Salmo 89, é por ali, ele vai dizer, Deus me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Isso é misericórdia. Porque Deus disciplina, mas ameniza as consequências do erro. Isso é a misericórdia do Senhor. E aí o Romão vai fazer o quê? Mas eu quero mostrar que vai estar tudo bem. Por quê? Quando as pessoas passarem e virem chegando, eu quero que venham os escudos brilhando ainda. Mas eram escudos de cobre, ou seja, as pessoas passam pelo que passam e ficam tentando ainda mostrar para a família, para a igreja, para o trabalho, que nada aconteceu. Perdeu coisa de valor e só não perdeu mais por causa da misericórdia do Senhor. Mas continua ainda tentando mostrar uma imagem que está tudo bem. Tem muitas famílias que estão arrebentadas. Aí você procura e vai tudo bem? Vou fazer igual a tsunamita, vai tudo bem. E fala uma frase fora totalmente de contexto. Ou por que aquela mulher falou aquilo? Que nem aquilo que está escrito no original daquela forma. Na nossa vida, irmãos. Ainda tem coisa boa. A gente tem muita coisa boa para mostrar. A gente só não pode, depois dessas situações de enfrentamento com o império das trevas, muitas vezes por causa de atitudes, palavras que nós mesmos provocamos, depois da situação ficar tentando manter uma aparência que está tudo bem. Um dia desses eu escrevi numa das minhas postagens aí, que tem gente que vive tanto de aparência, que está até sendo ameaçado de morte, porque já perdeu tudo, mas tem que andar com o carro do ano, para mostrar que está tudo bem. Tem que andar com a roupa mais elegante para mostrar, não consegue andar a pé para mostrar que não tem dinheiro para botar gasolina. Ou que tem que vender o carro para pagar uma dívida. Nós não podemos viver assim, irmãos. A nossa aparência no mundo espiritual é de mais que vencedor. Por aquele que nos amou, por causa de Cristo, nós somos mais que vencedores. Mas quando a gente passa essas tribulações e paga um preço, literalmente, até perdendo algumas coisas, não adianta ficar botando escudo de pobre. Tem que realmente ter atitude de mudança. Ainda bem que esse homem, quando começa o capítulo 13, ele tem um filho, porque Roboão vai reinar 17 anos e vai morrer. Vai morrer com menos de 60 anos, mas ficou 17 anos no poder lá. E não foi um excelente rei. Mas o seu filho Abias, esse não seguiu os passos do pai. Depois você lê em casa a história dele, você vai ver que Abias, ele foi um rei muito melhor. Pelo menos isso, né? Se eu não estou conseguindo mudar a mim mesmo, que eu possa gerar alguma coisa no coração dos próximos, da próxima geração, para que sejam melhores do que eu. Tá? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração.